Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos tratar hoje do igualitarismo na igreja. E a parte mais importante do igualitarismo é aquela que toca na igreja. Mais do que a esfera político-social. Quando a gente vê certos youtubers e mesmo movimentos de direita, comentaristas, a gente recebe aí mensagens, sempre insistindo. Estão querendo colocar ditadura, estão querendo cercear a liberdade de expressão, estão querendo cercear a liberdade de religião. A nós cabe mostrar que além dessa ditadura, o ponto mais importante é a igualdade. É a tese de hoje. Se nós conseguirmos esclarecer isso bem, teremos feito um bom progresso. Aí está. O lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Desses 3 pontos, qual é que é o mais importante? Igualdade. É a igualdade. Mas, Rubem, não é o foco da direita. Não é o foco, mesmo porque boa parte dos conservadores, digamos, que são políticos sociais... Direita, falsa direita, né? Mas tem uma direita por aí que, digamos, que não seja propriamente... Eles são conservadores, são pessoas de direita, e eles querem combater a extrema esquerda mais ou menos em nome da Gironda. Não dá para explicar bem a coisa, mas eles aceitam os princípios da Revolução Francesa moderada, que é a Gironda, que é esse regime que se instalou nos Estados Unidos, agora não, instalou de 200 anos aí, não é? Antes da Revolução Francesa. Isso. E então querem fazer uma reação contra a extrema esquerda em nome da Gironda. Nós, católicos tradicionais, contra-revolucionários, vamos fazer uma reação contra a esquerda em nome do anti-igualitarismo. O que é Gironda? Pois é. Será que nós vamos pedir o seu Celso para... Não, mas é rapidinho. A Revolução Francesa foi dividida depois em Noara, que era chamado de girondinos, né? O Gironde. Ah, sim. E os... Jacobinos. Jacobinos, que eram a esquerda mais radical. Então ela ficou dividida nessas duas. Então esses mais moderados, né, tentaram dar uma... Ele chamou de Gironda. Não, eles eram girondinos por outro motivo, né? Por causa da coisa lá das montanhas, não sei o que. Não sei, é muito longa essa história, mas eles chamaram girondinos e os jacobinos. Os jacobinos eram radicais, de esquerda, mais radical, né, mais socialista, mais, vamos dizer assim, quase comunista, né? E a Gironda era essa esquerda moderada. É isso. Se nós quisermos fazer uma A reação... Gironda ficou conhecida como direita porque sentava à direita, né, no parlamento da França, parlamento revolucionário. Ficava à direita. E aí os jacobinos à esquerda. Mas eles não eram direita. Direita depois ficou consolidada com os movimentos depois. Porque a direita ali seriam aqueles que seriam a favor da monarquia de Luís XVI. E os girondinos ajudaram a votar as propostas da esquerda. Eles é que ajudaram a alimentar a Revolução Francesa. Se queriam depois, estão contra o terror. Mas queriam uma revolução moderada. Olha, eu vou repetir. O igualitarismo dentro da igreja é a parte mais importante que tem do igualitarismo. Espero que Nossa Senhora nos ajude para entendermos esse ponto. Então, é o que eu falei. Os 3 valores onde o público tem mais atenção. A gente recebe mensagens toda hora. Entrou contra a liberdade de expressão, não sei o que. É sempre assim. O foco é esse. O nosso foco, o que tem que ser, é o foco realmente que decide, é o foco da desigualdade. Mas eu quero entrar exatamente nesse ponto aí que o senhor Celso está tratando. Que a desigualdade
em que medida que ela deve ser vista, a igualdade em que medida deve ser vista. Vamos entrar lá. Tem um pouquinho de paciência. Igualdade, continua. Então começa aqui. A revolta de Lúcio foi igualitária, não serve. Claro, se colocou e pede igualdade com Deus. Não, isso eu não aceito. Não serve porque o Lúcio falou no céu, né? Não vou servir a Deus. Segunda linha. A revolta de Lutero foi igualitária. Nem papa, nem bispo e, conforme aceita, nem padres. Isso é igualdade. Na religião. A Revolução Francesa. Igualdade político-social. Aboliu a nobreza, aboliu a monarquia, eliminou a nobreza. E o terror fez mais. O terror começou a decapitar. Mas a Gironda já era boa, ajudou muito nisso aqui. A Revolução Comunista de 17 estabeleceu a igualdade econômica. Então, a igualdade é o fio. É o fio. E a quarta revolução, que o social se tratou aqui. Ele é o pretexto, né? 2 reuniões. O senhor tratou da quarta revolução, 2 reuniões. A igualdade, eu acho que o Sr. Marcos. A Diga. igualdade, eu acho que ela é o fio, mas assim, ela é o pretexto para você criar um sistema geralmente totalitarista. Você vê que depois de toda a campanha pela igualdade, o comunismo pela igualdade, a Revolução Francesa pela igualdade, vem um regime pior, mais totalitário, mais opressivo, que é menos igual, ele é mais desigual ainda do que o que estava... Vamos fazer o seguinte. Você veja bem, houve tempo, a Revolução Francesa proclamou a igualdade, lutou pela igualdade, lutou pela liberdade. O que aconteceu? E que no século XIX houve uma tal reação por todo lado, inclusive no Brasil, pontificado de Pio IX, pontificado de São Pio X. Então, veja bem, se der liberdade, hoje, essa liberdade que a Revolução Francesa queria, se der, o que é que acontece? O pessoal vota na direita, vota nos conservadores. Então, momentaneamente, estrategicamente, a liberdade passou a ser uma carta, uma arma da esquerda que ela precisou guardar. Porque se ela der a liberdade, o pessoal está pedindo coisa aqui. Veja bem, é muito sintomático a declaração do Xi Jinping lá. Eu peguei 2 ou 3, Partido Comunista. Analisa isso. A Revolução Francesa foi muito útil, porque ela derrubou essa nobreza, ela derrubou a monarquia. Foi muito bom. E ela fez subir a burguesia. Só que o que ele diz? A burguesia agora está ficando conservadora. Então, essa democracia não serve mais. Isso quer dizer, então, ficou claro? Para a Revolução atualmente, dar liberdade é ruim. Ela queria lá atrás, mas como a liberdade é pressupondo que o público vá aderir à Revolução. Ela queria a liberdade, mas a própria Revolução Francesa foi totalitária ao extremo, ditadura. Matava gente só porque não falou. Eu acho que essa questão realmente mereceria até uma hora, a gente, numa reunião mesmo, pegasse todos os pontos para mostrar isso aí. A liberdade, atualmente, a Revolução tem que encostar. Porque se ela der liberdade, agora dá liberdade para as redes conservadoras, o que vai acontecer? Mesmo a propriedade, se der liberdade, dá desigualdade. Se um trabalha mais que o outro, que é livre, ele vai ter mais patrimônio que o outro preguiçoso. Vai dar desigualdade, até na economia. Sim. Vamos fazer o seguinte, quem sabe se a gente consegue dar uma olhada, o vitral tem muitos componentes, entendeu? Vamos ver se a gente consegue ver o vitral sem pegar um ponto assim, desenvolvê-lo, porque senão a gente não vai conseguir essa visão de conjunto. Então, a quarta revolução veio estabelecer a igualdade no homem. E a revolta, nos sentidos, inteligência e vontade, tem que sucumbir face ao espontaneísmo. É outra revolução, é outra igualdade, é outra revolta contra Deus. Aqui tirado do livro Revolução e Contra-Revolução. Que a reunião é baseada no livro Revolução e Contra-Revolução. 2 noções concebidas como valores metafísicos exprimem bem o espírito da revolução. A igualdade absoluta e a liberdade completa. Veja bem, a revolução quer isso.
Só que circunstancialmente ela tem que congelar a liberdade. Porque, veja bem, o ideal da revolução seria um regime comunista, tipo lá ó, a União Soviética, ou tipo Xi Jinping, hoje lá o PCC. Não é o ideal da revolução. O ideal da revolução é que as pessoas caminhassem livremente para aceitar os princípios igualitários, aceitasse depois na frente o culto a Satanás. A revolução quer uma adesão das pessoas. Se as pessoas não estão aderindo, vai na base da ditadura. Mas isso é uma fase intermediária. Senão ela fracassou. Ela fracassou. Esse é um ponto muito importante. Eu acho que aqui um dia valia a pena uma conversa, nós todos opinarmos e tal. Aí o Dr. Plínio vai explicar. Por causa da importância da desigualdade, né? Fica pensando, vamos supor, por exemplo, você está numa firma, o senhor trabalhou numa firma, trabalhou numa firma. O senhor tem ali, o senhor tem depois o chefe de seção, você tem o subgerente, você tem o gerente, você tem a diretoria, você tem o diretor-presidente. Então, isso que o Dr. Plínio está falando, a pessoa igualitária, a primeira coisa que ele odeia é aquele jugo, aquele peso que está ali em cima dele. É o igualitarismo mais baixo. Eu quero ser maior, eu quero ser... É o mais baixo. O mais alto é que ele está dizendo aqui, ó. É o próprio princípio de autoridade considerado em abstrato. Ou seja, a desigualdade é um mal e ele tem que ser combatido em princípio. Me entendeu bem? Uma coisa é aquela desigualdade que está te ferindo. No colégio é sempre assim, aquele aluno é melhor que eu, entendeu? É isso, aquela desigualdade está ferindo, mas o Dr. Plínio está dizendo, essa igualdade aí é num ponto circunscrito. A revolução, o demônio quer o quê? Acabar com a desigualdade. Continua. Aqui começa. São Tomás ensina que a diversidade das criaturas e seu escalonamento hierárquico são um bem em si, pois assim melhor resplandecem na criação as perfeições do Criador. Teve um líder comunista, agora não, ainda do fim do século passado. Ele diz o seguinte: o dia que conseguirmos acabar com a desigualdade, nós tiramos do homem as condições de ter ideia de Deus. Daqui a pouco vai ficar mais claro. Continua Dr. Plínio citando São Tomás e diz que tanto entre os anjos quanto entre os homens, no paraíso terrestre, como nessa terra de exílio, a providência instituiu a desigualdade. Está aqui. Essa frase da Escritura, Cieli narrant gloriam Dei, a gente canta nos Salmos, né? Et opera tua anuncia-te firmamento, né? Quer dizer, os céus narram a glória de Deus e o firmamento é obra das suas mãos. Ele canta no ofício. Está aqui a desigualdade. Desigualdade na criação. É obra direta de Deus. Firmamento é obra de suas mãos. Bem, vamos ver o próximo slide? Então, veja, volta para o firmamento. Então, eu fiz um corte aqui, tá vendo? Fiz um corte aqui, multipliquei isso para dar uma ideia da igualdade. Então, o slide seguinte. É isso. Não é igualdade ainda, hein? Mas é para dar uma ideia do contraste entre aquela foto anterior e essa aqui. A mesma coisa a gente pode aplicar para as árvores. Então, reduz todas as árvores mais ou menos do mesmo tamanho. Reduz os bichos mais ou menos a mesma... um tipo só, né? Reduz os homens. Essa que é a igualdade. Por isso que São Tomás diz, a perfeição se reflete aonde? Na desigualdade. Para frente. Para frente. Isso. Então é a lei da perfeição. Está aqui. A estética no universo. Variedade na unidade. Perfeição. Para frente. Bem, aqui está. Vou aplicar um pouquinho. Praça de São Pedro. Lutero, né? A revolta de Lutero contra a igreja. Segundo slide. Aí, achatei.
Achatei a Praça de São Pedro. Então é isso, a beleza some. Se você achatar, a beleza some. Para frente. Mesma coisa. Versailles, Revolução Francesa, igualdade social. Para frente. Achatei Versailles, mas não é isso, mas é só para ter uma ideia, assim, palpável, da beleza da desigualdade. Bom, vamos entrar agora na matéria de hoje. Também tirado do livro Revolução e Contra-Revolução. Supressão do sacerdócio dotado dos poderes de ordem, magistério e governo, ou pelo menos de um sacerdócio com graus hierárquicos. Topino vai. Ele estabelece no livro uns 10 pontos de igualitarismo. Eu vou pegar só esse da parte religiosa, para nós depois aplicarmos aqui ao sínodo da sinodalidade, que está executando o plano de quê? Da igualdade dentro da igreja. Tá bem? Para frente. Mesma coisa, está aqui. Um cardeal, secretário de São Pio X, e aquele o padre Gaillot, Monsieur Gaillot, ficou muito conhecido na época, um verdadeiro hippie francês. Ele é um bispo? Hein? Ele é um bispo. Ficou muito conhecido, fins do século passado, né? Ficou muito, digamos, 20 anos atrás, estava sendo... Mas é isso. É aquele, veja bem, para frente. Outra igualdade, ecumenismo, tirado do livro Revolução e Contra-Revolução. Olha aí. Todas as discriminações religiosas são antipáticas, porque ofendem a fundamental igualdade entre os homens. Por isso, as diversas religiões devem ter tratamento rigorosamente igual. O pretender-se uma religião verdadeira, católica, né, com exclusão das outras, é afirmar uma superioridade. É contrário à mansidão evangélica e impolítico, pois lhe fecha o acesso aos corações. Olha, isso aí é a doutrina progressista inteira. É ou não é? É a doutrina progressista inteira. E eles dizem mesmo, a igreja é uma. A igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Aquela... É igual, por exemplo, o sínodo agora, né? Eles querem fazer aquela espécie de colegialidade, né? E aceitar a opinião de outras religiões, né? Sim. Aqui está. Aqui está. Isso é do Concílio Vaticano I. Eu vou ler porque é um trecho lindíssimo, né? A Igreja de Jesus Cristo não é uma sociedade de iguais, como se todos os fiéis tivessem entre eles os mesmos direitos. Mas ela é uma sociedade desigual. Isto não somente porque entre os fiéis, uns são clérigos e outros leigos, mas ainda porque há na igreja, por instituição divina, um poder de que uns são dotados em vista de santificar, ensinar e governar, e de que outros não são dotados. E o concílio acrescenta, se alguém diz que a igreja foi divinamente instituída como uma sociedade de iguais, seja condenado. É o sínodo da sinodalidade. É ou não é? É a negação disso que está aqui. Isso aí é do concílio Vaticano I. Seja anátema. Afirmar isso aí está condenado. Isso é impressionante, hein? Olha, é impressionante. Contra o sínodo de hoje, hein? Agora, veja bem, aí que está outra coisa. Eu prestei atenção nas várias conferências que são feitas em relação ao sínodo. Se nós quisermos entender bem o pecado do sínodo da sinodalidade, é a revolta contra Deus, é a igualdade. Tem outros aspectos. O principal é esse aí. Aqui agora vamos ver que coisa curiosa. O Dr. Plínio Correia de Oliveira publicou esse livro. Solange, faz favor, pega esse livro central aí. Esse aí. Esse livro. Está aí, ó. Em Defesa da Ação Católica. Publicado, estão saindo os artigos agora, publicado em 43, 80 anos. Está aqui.
para frente. Igualdade na igreja é o que está sendo abordado no livro ali, um aspecto do livro. Igualdade na igreja e papel das mulheres. Alerta e denúncia do livro do Dr. Pino em 43. Está aí, a parte está aqui, agora vamos aos trechos. Participação das mulheres na igreja. Aspas, citação do livro. Sabemos que na... Aqui, um pouquinho. Isso aqui é um raciocínio que ele vai fazer. E pelo raciocínio ele prova que não pode haver a igualdade na igreja entre leigos e sacerdotes. Então vai. Sabemos que na Santa Igreja as mulheres não são capazes de pertencer à hierarquia, isto é, nem a de ordem, nem de jurisdição. Ora, tanto as mulheres quanto os homens foram chamados à ação católica. E nenhum tópico de documento pontifício se pode apontar em que se especifique uma diversidade essencial de situação jurídica entre o homem e a mulher. Parece um raciocínio. Veja aqui a conclusão que ele vai tirar. A ação católica, ela não faz diferença ali entre homem e mulher, para pertencer à ação católica. Próximo slide. Tá. Logo, a situação que o homem tem na ação católica é idêntica à que a mulher pode receber na Santa Igreja. Vocês vão ver entender a beleza do raciocínio dele. Continua. Logo, não é uma situação que o integre o homem na hierarquia, onde a mulher não pode ter acesso. O raciocínio, eu não sei se chegaram a perceber a beleza do raciocínio. O Dr. Pino está defendendo no livro que a ação católica ela não participa do mandato, não participa da hierarquia, que é o que o pessoal da ação católica divulgava para todo lado. Vamos ver umas repercussões aqui. Então, o Dr. Pino dá o argumento aí por aqui. Se homem e mulher são iguais na ação católica, e como a mulher não pode, pela instituição da igreja, participar da hierarquia, logo o homem também não participa. Então, olha, é muito bonito esse raciocínio do Dr. Pino. Eu até hoje vi várias explicações do livro, do Em Defesa, nunca tinha me ocorrido que esse raciocínio estava feito. Não sei se perceberam, o outro slide é mais claro. Então, continua. Pensem agora no sínodo, pensa no sínodo aí. Que diria São Paulo se ouvisse falar dessa ideia de uma incorporação das mulheres na hierarquia? Ele que escreveu a Timóteo. A mulher aprenda em silêncio com a total sujeição. Não permito à mulher que ensine, nem que tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Mas em tudo, a mulher tem que estar em silêncio em tudo. Tem que o quê? Em tudo. A mulher hoje é muito ativa, né? Aí esse ensinar aí quer dizer o quê? Ela não pode ler epístola, igreja, né? Ela não pode ser coroinha. Não pode. Continua aqui. Vamos ver o slide. E acrescentou, então São Paulo, escrevendo aos Coríntios, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas devem estar sujeitas, como também ordena a lei, 3 pontinhos. Porque, ainda São Paulo, é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Essa é a principal coisa que os progressistas tentam contornar, entendeu? Mas é verdade revelada. Tem como. É verdade revelada. É da Escritura? Acabou, não tem. O Sírio está lá, tentando... Nós vamos ver depois umas fotografias do Sírio. Conclusão. Isto posto, aí é tirado da transcrição do livro Em Defesa. Isto posto, é fácil compreender como contraria o espírito da Igreja e a índole da legislação eclesiástica o exercício de um poder de natureza hierárquica por mulheres. Eles que estão organizando o sino sabem disso perfeitamente bem. Mas quer ver, a doutrina está lá, mas na prática a gente pode ir mudando. Para frente. Está aqui. A pirâmide invertida foi explicada aí pelo Sr. Ureta, em as lives e tudo mais. Isso é a afirmação do Papa Francisco. Que esse conceito de pirâmide normal,
embaixo está o povo, sacerdotes, bispos, papa em cima, esse modelo está errado. Errado. A igreja tem que ser vista como uma pirâmide invertida. Quem manda é quem está aqui em cima. E o pontífice romano está aqui para discernir a hierarquia. A hierarquia tem que discernir o que o povo está querendo. O que isso se chama? Chama-se igualdade. Isso se chama igualdade. Se Lúcio pudesse, ele destronava Deus e tinha ficado lá em cima. Isso se chama igualdade. Continua. Olha, a primazia do sacerdote não percebem certos doutrinadores modernizantes da AC, e um deles já nos causou o dissabor de elogiar em termos rasgados, quer dizer assim, certo país europeu em que o sacerdote ocupa no protocolo da solenidade da ação católica não mais o lugar central, mas de um obscuro e longínquo comparsa. Então, a ação católica estava praticando isso aí, com homens e mulheres, hein? Colocando o leigo para mandar, e o padre, foi isso, o livro foi escrito para combater essa tendência igualitária. Para frente. Outra coisa, um venerando ilustre, Dr. Pino, está contando, são casos que ele está contando. Ilustre sacerdote, diretor de um colégio, provavelmente em São Paulo, contou-nos haver recebido certa vez a visita de um adolescente que ele veio comunicar à fundação da JEC. JEC é Juventude Estudantil Católica. Então, portanto, ele tinha menos de 18 anos. Ele não era... A JEC era só para estudantes secundários, né? Segundo grau aí deve ser. O respeitável diretor ponderou que seria necessária uma licença. De quem? Dele, ué. Da autoridade. Que ele não se sentia inclinado a dar a um desconhecido. Eu não conheço você, não vou dar licença. Ele disse. A resposta do rapaz foi pronta. Seu padre, eu tenho o mandato da AC. Eu tenho o mandato da Ação Católica. Eu não vou entrar aqui na discussão do mandato, isso é longo, o que é isso? Mas o Papa da Ação Católica foi o Papa Pio XI. E ele, Dr. Pino, diz que fez uma afirmação infeliz, está citado no livro, quando afirmou que a Ação Católica participava do apostolado hierárquico da Igreja. Frase de Papa Pio XI, e que isso era a voz corrente, por isso é que a Ação Católica ficou toda exaltada, nós agora estamos participando. O sínodo é isso aí, multiplicado. Potencializado. Por isso que eu queria mostrar. Então, a reunião é para isso. O conceito de igualdade na igreja, a denúncia em defesa da ação católica, depois vamos ver o sínodo potencializando esses erros todos. Não seria supérfluo lembrar, entretanto, que a interpretação audaciosa e infundada de certos teólogos, está falando em 43, hein? 1943, sobre o sacerdócio passivo dos leigos, está vendo? Os leigos têm um sacerdócio passivo. Então, é para confundir, Concorre não pouco para criar esses desvios. Tudo isso encontra sua fórmula geral na seguinte afirmação, que bem poderia servir de lema para tais doutrinas. É preciso que a ação católica não seja uma ditadura de padres e freiras. Olha, isso aqui você pode transferir isso para o sínodo. A pirâmide invertida é essa daí. A igreja não pode ser uma ditadura de padres, bispos e papas. Não é ditadura, entendeu? Não pode ser. Olha, é muito profundo o erro da ação católica. O Dr. Pino, então, publicou o livro, isso congelou, o concílio depois chancelou, e agora o sínodo da sinodalidade está querendo... A doutrina de incorporação dos leigos à hierarquia ou a funções hierárquicas por meio da outorga do mandato da AC, que é o que eu falei, o Papa disse que é um mandato. Vocês fazem parte, recebem a graça, né? De participarem do apostolado hierárquico da igreja.
contém em seu bojo consequências de uma incomensurável importância e, por sua própria natureza, facilita, veja as palavras, lisonjeia e estimula o natural pendor de todos os homens para a rebeldia. Olha, pensa isso aqui agora. Ele está empoderando as mulheres e os homens. Está alimentando o quê? O feminismo, está alimentando ele está dizendo, ele está alimentando isso aqui. Consequência, no dia em que esse veneno penetrar nas massas católicas e as conquistar, será fácil extirpá-lo? Quem ousaria alimentar semelhante ilusão? Eu estava pensando. Veja aqui, esses, sei lá quantos leigos e leigas, né, tem lá. O pessoal volta. Tem um aqui que é da Diocese de Belo Horizonte. Ele chegando na reunião, eu estou vindo do sínodo. Ou uma mulher, estou vindo do sínodo. Isso aí não é assim não, isso aqui agora é assim. Quer dizer, eles estão recebendo lá umas injeções do que? De revolta, que o Toprino está dizendo aqui. É uma caixa de Pandora, isso vai, a hora que abriu isso aí, quem é que segura? Quem é que segura? Porque na ação católica já estava difícil os padres segurarem por causa da rebeldia. Você conhece o fato, né? Mais velho daqui conhece. O Dr. Plínio dirigiu o Legionário, o jornal Legionário, num prédio, era um prédio de 3 andares ali, perto das nossas sedes ali. Eu conheci esse prédio. A parte de baixo eram as oficinas e as mesas de redatores do Legionário e lugar para reunião. O 3º andar lá em cima, a ação católica se reunia lá em cima. Então, por conta isso nas memórias aí. E eles embaixo ouvindo o oba-oba lá em cima, entendeu? Era o clima da ação católica. Aí ele disse, desceu o André Franco Montoro, que depois foi governador de São Paulo, etc e tal, etc. Que pertencia também ao grupo do Legionário e disse, Plínio, você está ouvindo lá? Está ouvindo? Esse é o futuro da igreja. Ou você muda, ou você vai ficar de lado. Aí o Dr. Plínio disse, eu fiz questão de perguntar para ele, mas como é que é mesmo isso? E o Montoro contou. E disse para o Montoro, eu não vou mudar, vou manter a posição, aconteça o que acontecer. Depois saiu esse livro que está aqui. Então é isso. Esse clima, eu vou dizer, 80 anos depois vai dar no... Nós vamos ver umas fotografias do sínodo aqui. Aí tá, já começa aqui, o sínodo. Vamos analisar a coisa sob o ponto de vista da igualdade. A propaganda oficial do sínodo, o que que tem? Tem um bispo ali no meio, tem lá uma mulher com uma criancinha ali na frente puxando a corda. Isso aqui é igualdade. Hein? O bicho está lá atrás, a freira. Pois é, mas é. Ainda que aqui, olha, comunhão, participação, missão. O bispo, ao invés de estar na frente, né, guiando todo mundo, ele fica ali no meio. É isso está. O interessante, sabe o que foi? É que a partir dessa propaganda do sínodo, as dioceses, né, várias dioceses e paróquias resolveram alinhar, né? Entendeu? Fazer a sua... Vamos ver umas fotos aqui interessantes, como é que é a participação dos que queriam prestígio, né? Aí tá aí, ó. Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Olha lá. Propaganda do sínodo. Propaganda do sínodo. Olha lá. É a igualdade ou não é? Olha aqui. Olha a frase. Essa frase é tirada da onde? Aqui, olha, Unicinos, é a Universidade Jesuíta do Rio Grande do Sul, de Pentecoste, a universidade mais revolucionária jesuíta que eu conheço no Brasil. Eles emplacam todas as ideias ruins. Sinodalidade não é apenas uma opção, é o único modo de ser da igreja. Então vamos ver o que o Concílio Vaticano I decidiu. Não, o que 2.000 anos de história, filho? De igreja. 2.000 anos. É, 2.000 anos. Continua. Mas os slides são interessantes, viu? Essas fotos, agora, são tiradas do site Vatican News, site oficial do Vaticano. Agora veja bem, veja essa foto.
O Papa ali com o laptop ali do lado, com não sei o que, uma telinha, os outros bispos também e tudo. A ideia é claro que não está cheio, talvez os leigos estejam mais lá pelo fundo, né? Olha, é a Igreja Católica. Cadê o primado de Pedro? O colégio dos cardeais, os bispos. Sabe, é uma democratização aí no sentido... Vejamos bem a palavra correta, hein? Estamos caminhando aqui para a igualdade. Dessacralização, igualdade. No sínodo, recomendou não usar os trajes de cardeal. É? Eu não sabia. Olha na próxima fotografia, olha. Ele não tem nem solidel, nem nada. Vou repetir, são fotografias tiradas do site Vatican News. O site oficial do Vaticano. Está publicado lá. Olha aí, reunido. É ou não é a participação dos leigos? Entendeu? É uma participação. É igual o senhor Oreda falou, parece um jogo de bingo, né? O pessoal fica... É Las Vegas. Agora, vamos ver a coisa como ela tem que ser vista. É a igualdade. Ou seja, a revolta contra a igreja é de instituição divina. Aí a monarquia da igreja é de instituição de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, Nosso Senhor não instituiu nenhuma igreja democrática. Que eu fiz questão de fazer o print screen, né? É o print da tela. Está lá. Momento, está lá. Ali estava escrito assim, acho que é momento de oração. Cada um virar para um lado. Então, é isso aqui, exatamente. Cadê a imagem de Nossa Senhora presidindo, a imagem de São Pedro? Diga. Aquele ali é um padre ortodoxo? Olha lá. Esse lugar aí é horroroso, né? Olha lá. Aonde que é isso aí? Isso não é Roma, é coisa de lá do As velhas eu fui Falar, lá. auditório. Aqui, ó, isso. Sala Paulo VI, Vaticano. Está lá. Ali o pessoal reunido. É o sínodo. Não tem uma imagem. Isso aí foi construído por João Paulo II. Tem lá no fundo, lá aquela imagem esquisita no fundo. É um negócio esquisito mesmo. Muito esquisito. Sabe, tem um significado muito desagradável. Muito desagradável. Para frente. Aqui, eu acho... A risada aqui. Isso que eu peguei por causa disso. Sabe, está parecendo um pouco aquele Frei James Martin dos Estados Unidos, que é ardoroso, né? Ele foi convidado para o sínodo. Mas veja só, veja aqui. O sínodo da Igreja Católica, não esqueçamos o aspecto igualdade. É a deformação da imagem da igreja. Para frente. Mesma coisa. Olha lá, Vatican News. Vamos ver aqui, olha. O Espírito Santo e o sínodo. Título dele. Agora vem esse cardeal aqui, Hollig. Ele é de arcebispo de Luxemburgo. A internet é um novo território de missão. Os jovens devem nos conduzir. Os jovens não sabem nem se conduzir. Mas aí que está a coisa, é o que o Rubem tinha levantado. Eles não podem dar essa liberdade. Eles sabem que não pode dar. Está anunciando por uma razão. Porque se der liberdade às redes sociais, o que acontece? Prevalece os conservadores. Só de for, a exposição, ele falou. Da América Latina, 0,21% foram ouvidos no sínodo. Aí pega na Europa, não sei se chega a 1%, no outro lugar é 0,3%. Vamos continuar, você. Esses são títulos que o Vaticano, o jornal, o site, quis dar. Você sabe, o sínodo está lá no final da noite, só tem uma pessoa que vai tratar um pouco com os repórteres para poder dizer, não tem cobertura jornalística, a gente disseram desde o começo, não pode ter. Segunda. Só um minutinho. Só se for fazer protesto, não pode entrar. Não pode entrar dentro, mas na praça não tem que ficar. Naquela última viagem que o Papa Francisco fez, que inclusive perguntaram do livro, Caixa de Pandora, no avião, ele deu uma resposta, cadê o Alberto, não sei esse negócio aí, não sei o quê, e aí perguntaram, mas uma coisa, por que a imprensa não
o sínodo vai ser fechado, a imprensa não pode entrar. Como o sínodo vai ser fechado? O sínodo é totalmente aberto, entendeu? Não pode participar, sim, não pode participar, mas à noite vai ter uma pessoa, entendeu, que vai dar um jornal falado. Espera um pouquinho, é a liberdade, você viu o negócio da liberdade? Não pode dar liberdade. Bom, sínodo, senhores, as mulheres não são figurantes, mas um elemento dinâmico da missão. Quer dizer, não estão aqui, todas são frases que eles que quiseram colocar oficialmente para dizer, ó, né, tática é dinâmica. Dinâmica é empoderamento das mulheres, para frente. E a conclusão da reunião. É a resposta que o Sr. Dufour deu aqui na reunião dele. Nós temos que ver isso como a igualdade revolucionária e como sendo a renovação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês parei aqui uns 4 ou 5 slides sobre o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, isso do Dr. Plínio chama atenção lá nos anos 40. É artigo lá para o Legionário. Lembra que essa aí é uma estátua espanhola, porque uma francesa nunca faz. Mas as modernas, eles tentam esconder tudo, né? Colocam nosso Senhor Jesus Cristo sem nenhuma cicatriz, né? Mas o ponto é esse. Vamos supor, chega na Semana Santa. Esse é o artigo do Legionário. Ele disse, se um fiel medita a Semana Santa, portanto, pensando no sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo naquela época, e ele secciona e não vê que nos dias dele essas aberrações estão contribuindo para aquele sacrifício, para aquele sofrimento lá, ele diz que ele empobrece a meditação dele. Olha aqui, isso é uma explicação muito importante. Então a gente vai ver retrospectivamente. O sínodo está pesando ou não está pesando na paixão? Paixão não é só os verdugos, não é só Herodes, nem só Caifás, Anás, não é. Está certo ou não está certo, senhor? Do sínodo é um sofrimento muito maior. Aí que está a coisa muito maior do que, por exemplo, num esbirro daquele que estava executando. Maior. Sem comparação. E o doutor Plínio explica muito bem, porque se você não faz essa aplicação, sabe, a sua meditação ela fica pobre. Ela fica pobre, então ele sofreu aquilo lá, então vai desvinculado lá, quase que para frente. Então, essas imagens é para nos recordar o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E pensemos, então, nesse sínodo aí, empoderando as mulheres, e a pirâmide invertida. Para a devoção à Nossa Senhora das Dores, vai consolar Nossa Senhora. Faz bem pensar, ouviu? Para frente. Bom, que Nosso Senhor viu, isso é de fé, viu tudo. Viu tudo. Claro. Na Horta das Oliveiras, repartiu. Veja, a paz que ele tem aí, a tranquilidade do dever cumprido. Esse crucifixo pode ser visto na nossa sede lá na São Paulo. Para frente. É o mesmo. É o mesmo, só num destaque. O consumatum é esse. Nossa Senhora nos ajuda, todos nós, nessa hora em que a Revolução desdobrou o seu estandarte, ou seja, da igualitarismo dentro da Igreja. Vamos fazer um resuminho? Então, dos 3 pontos da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A igualdade é o ponto mais importante. Segundo ponto. Tratei do livro Em Defesa, onde o Dr. Plínio, em 43, mostra que essa igualdade estava entrando na Igreja a propósito da ação católica.
porque a ação católica dizia que eles tinham um mandato do Papa Pio XI, reinante, que o apostolado deles participa do apostolado hierárquico. O Dr. Plínio diz, a frase do Papa, está escrito no livro, foi infeliz. E ele trata de explicar, então, analisar longamente o que é esse mandato que nós estamos tratando aqui, para mostrar que esse mandato não eleva o leigo a uma condição de participar do apostolado hierárquico. É impossível. Mostrei depois o trecho do concílio, né, mostrando, condenando essa participação. E, por fim, nós pegamos as fotos do sínodo, com a fonte oficial do Vaticano, mostrando como eles estão querendo, eles estão divulgando mesmo. É uma participação, as mulheres não podem ficar só como figurantes e vai indo. E por fim, então, dizendo que isso tudo do sínodo precisa ser relacionado com a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui, escrava do Senhor.